Nós sabemos que nós somos seres integrais no sentido físico, Uhum. né, e espiritual. Sim. Diante disso, o aconselhamento bíblico, de que maneira ele interage com a medicina, ele Uhum. ignora a medicina? Porque isso também é um outro mito que algumas pessoas têm, de que o conselheiro, Sim. ele só vai lidar com a questão espiritual e ele Uhum. vai deixar a pessoa, eu vou só falar, conversar com você e citar uns versículos. Mas existem enfermidades que afetam as emoções, Sim. Como é que é essa interação, então, do conselheiro com as outras Certo. áreas? Todo conselheiro deveria ter um médico parceiro. Todo conselheiro. E não necessariamente um médico cristão, porque às vezes você não tem um médico cristão, né? Eu, durante bastante tempo da minha caminhada como conselheira, eu tinha uma médica que eu sempre, que necessário, encaminhava as pessoas que eu estava aconselhando, e ela não era cristã. Hoje, graças a Deus, eu fui conhecendo outras pessoas crentes, então hoje eu tenho, na verdade, mais do que um médico que eu indico. Tem alguma especialidade? Esse médico tem que ter alguma especialidade ou não? Ou qualquer... Aí vai depender de qual é o problema da pessoa, né? Essa que era minha parceira, assim, ela nem me considera como parceira porque ela é médica e ponto final, ela não tá interessada. Você só encaminha as pessoas. Mas eu encaminhava porque eu confiava nela, era da medicina integrativa, que olha a pessoa como um todo. Então a pessoa chegava lá para mim reclamando de algumas coisas, eu falava, olha, eu vou te passar para a doutora fulana e você vai lá, faz um check-up, vê se tá tudo bem com a sua saúde física e beleza, e vamos ver o que ela faz, né? E aí hoje eu tenho pessoas nessa área integrativa ainda que vem como um todo, mas eu também tenho uma parceria com um médico psiquiatra, porque muitas pessoas hoje em dia têm chegado para mim procurando parar os psicotrópicos, né? E isso é outra coisa. Conselheiro bíblico não mexe em medicação. Não mexe em medicação. Quando eu ensino sobre isso, Isso é muito importante. eu pareço uma louca quando eu estou ensinando esse assunto, porque eu fico fazendo assim: conselheiro bíblico não tira remédio, não tira remédio, não tira remédio. Eu fico falando que eu quero martelar na cabeça deles. A gente não mexe com isso. Isso, e nem faz a pessoa também se sentir culpado para que a pessoa não venha tomar uma decisão sozinha, né? Também eu acho que é um ponto, né, que a gente percebe alguns conselheiros cometem esse erro, né? Chega a pessoa, você tá tomando 10 medicamentos, isso não pode. Né? E aí a pessoa, não, mas vai lá no médico. Aí a pessoa sai pior do que ela fica culpada, né? E aí muitas pessoas, por conta disso, elas param sozinha a medicação. Mas existem efeitos adversos terríveis, terríveis. A pessoa pode morrer por tirar de forma repentina uma medicação psicotrópica. Então, a gente não pode brincar com isso. E realmente, eu vejo isso, sim, que alguns conselheiros consideram como se tomar remédio é pecado. E não é assim. Nós precisamos entender a nossa parte, entender um pouquinho das medicações. Eu acho que o conselheiro bíblico tem que entender, mas não para tirar, para mexer nisso, mas para você saber também até que ponto que aquela pessoa está embaixo de um efeito de uma droga, né? Porque tem pessoas que a mente está totalmente destruída por conta de remédio. É um fato. E você tem que saber até onde você pode, por exemplo, passar uma tarefa de casa. Vou pedir para ela ler ali o profeta Isaías inteiro em uma semana, porque, sim, como é que tá a saúde do cérebro dela, né? Funciona para isso, né? Então, a medicação, ela não é um pecado. Ela pode ser. Ela pode ser. Mas não, tomar remédio é pecado. Depende. Eu tô aconselhando uma pessoa, pela graça de Deus, ela tem crescido muito e ela tá desmamando medicação porque ela quis, não fui eu que falei nada para ela. Ela chegou para mim falando e ela tá com o médico sendo acompanhada. E ela falou para mim, ela falou, Larissa, eu comecei a tomar a medicação para depressão e eu parei de orar. Eu parei de orar, porque eu não precisava mais orar. Então você vê, não é pecado, mas pode se tornar. Sim, porque às vezes a pessoa pode passar a confiar na medicação do ponto de vista espiritual. Ou seja, o medicamento se torna um tipo de Deus, um tipo de falsude, né? Um ídolo, onde eu digo assim, não, eu estou seguro porque o medicamento vai me ajudar. Exatamente. De fato, então assim, nesse aspecto, sim. E aí o conselheiro, como é que ele pode abordar essa pessoa de modo seguro, né? Nem para deixar essa pessoa se sentindo culpada, mas também para não deixar ela a ponto de cair nesse pecado da idolatria medicamentosa. É muito interessante, porque quando a gente está ministrando a palavra para alguém salvo,
a gente não precisa se esforçar. O pastor Sacha, que é uma pessoa muito querida assim, ao meu coração, eu respeito ele muito e aprendi muito com ele. Ele fala assim, que o aconselhamento bíblico, assim, é interessante, porque quando você começa a ministrar a palavra para alguém que ama a Cristo, você simplesmente pega a sua pipoca, senta e começa ali a assistir o que Deus está fazendo na vida da pessoa. E é exatamente isso. A gente começa o processo e quando a gente vê realmente uma pessoa salva e a gente ministra a palavra de Deus à vida dela, ela acata, ela mesma consegue ver. Né? Então, essa pessoa que eu contei para vocês, não fui eu que fui atrás de cutucar isso do remédio dela. Ela mesma falou, Larissa, a medicação, para mim, estava sendo um Deus. Eu parei de orar porque eu não precisava orar. Na minha cabeça era isso, eu não precisava mais orar, porque eu estava bem. Então, você vê que tipo de relacionamento que ela tinha desenvolvido com Deus? Ela tinha transformado Deus em um ídolo. Também, além da medicação ser um ídolo. Eu só vou para Deus quando eu preciso. Porque ela falou, né? Não preciso mais. Por quê? Porque agora eu tô feliz, então não preciso mais de Deus. Sim. Então, e aí, também dentro desse assunto, a gente vê como que Deus usa o sofrimento na nossa vida. Como o sofrimento é algo importante pra gente. Ninguém quer, a gente não vai orar pedindo, mas a gente não pode negar que o sofrimento é uma ferramenta poderosa na mão do Senhor. Ele quebra a gente, ele molda o nosso coração, ele nos faz mais humildes, ele nos quebranta. Então, assim, o sofrimento, ele é muito importante para o nosso amadurecimento espiritual. E às vezes a gente pega e quer tirar de qualquer jeito esse sofrimento, porque tá doendo, tá incomodando, eu acho que o meu alvo na vida é tirar esse sofrimento, que aí vai